Vamos falar sobre microempreendedor individual. Meu convidado de agora deste bloco é Marcelo Saldanha, que é analista do Sebrae São Paulo. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Microempreendedor individual é uma solução nos dias de hoje, onde estamos vendo muitas pessoas perdendo seus empregos formais e não tendo muitas das vezes valores para se abrir uma empresa, mesmo que seja pequenininha. Boa noite. Boa noite. Na verdade, o microempreendedor individual, ele é uma oportunidade mesmo, né? Para quem já tem um negócio, seja ele informal, ou para quem está iniciando, né? O microempreendedor individual, ele veio para realmente dar essa oportunidade, né? Com condições mais fáceis e menos burocráticas. Então, quem está iniciando ou tem um negócio e quer torná-lo mais profissional, formalizado, o microempreendedor individual ele é uma oportunidade. Qual que é a diferença, por exemplo, entre o microempreendedor individual e a microempresa? Bom, o microempreendedor individual, a diferença é, como eu te falei, para quem está começando, não tem muito dinheiro para investir e geralmente se beneficia por ser tributos únicos. Então, a pessoa ela paga um valor todo mês, independente do faturamento dela ali no mês, vai ser sempre o mesmo valor. Tá. Já a microempresa, ela vai precisar de um contador, ela vai precisar dessa assessoria mensal, além dos impostos eles serem um pouquinho maiores, né, pelo fato de ser um faturamento variável. Então, os impostos vai variar de acordo com o faturamento dessa empresa mensal. Então, microempreendedor individual e microempresa, essa é a diferença. Bom, quais são as condições ou em quais áreas o microempreendedor individual pode atuar? O microempreendedor individual, ele possui mais de 450 atividades. Poxa vida. Então, entre elas é prestação de serviço, comércio, indústria. Então, nós temos, para quem deseja, trabalha com artesanato, um eletricista, quem trabalha com obras de alvenaria, quem comercializa roupas, salgados, quem tem uma lanchonete, uma pequena lanchonete. São uma das condições, né? São uma das atividades entre as outras, né? Um exemplo, manicure também pode, Manicure, cabeleireiros, serviços assim que fazem de apoio à residência, elétricos, etc., podem também? Sim, pintor. E eles podem emitir nota fiscal, é isso mesmo? Sim, o microempreendedor ele pode emitir nota fiscal. Ele fica dispensado da emissão de nota fiscal para a pessoa física e obrigado à pessoa jurídica, Tá. já que ele é uma empresa. O microempreendedor individual ele é uma empresa formalizada, cadastrada na Receita Federal do Brasil. Então, ele pode emitir nota fiscal. Para a pessoa jurídica, ele vai ser obrigado a emitir nota. Para a pessoa física, ele fica dispensado. Mas, se o cliente solicitar, né, que é uma questão, uma legislação que obriga as empresas a emitir nota, ele deve emitir. Uma coisa que eu queria te perguntar a respeito do autônomo. Antigamente a gente conhecia a figura do trabalhador autônomo. E, o microempreendedor individual é diferente do autônomo, não é isso? Sim, o microempreendedor individual ele é uma empresa. O autônomo ele é um prestador de serviço registrado no município. Ah, Então, tá. essa é a diferença. Então vamos supor, o vendedor que normalmente trabalha como representante comercial é uma outra coisa, é uma outra situação, não é isso? É uma outra categoria. Bom, quais são as condições e como que a pessoa pode se registrar para se tornar microempreendedor individual? Para a pessoa se tornar microempreendedor individual, ela não deve ter sociedade em outra empresa, ela não deve ter participação em outra empresa como sócio ou proprietário. Ela precisa faturar até R$60 mil por ano. Aqui vale deixar um recado que a partir de 2018 esse faturamento vai ser para 81 mil. Tá. Então, a partir de 2018 é R$81 mil por ano. Quer dizer, por enquanto, neste ano, 60 mil. Para o ano que vem, 81 mil reais de faturamento por ano. Isso. Quer dizer, não pode ultrapassar isso. Isso, aí ela pode contratar até um funcionário. Esse funcionário ele deve ser registrado com o salário mínimo ou com o piso da categoria. Tá. Então, é importante o empreendedor consultar o sindicato de classe, né? Para verificar qual que é o piso da categoria, o salário. Agora, Marcelo, custa muito caro, hein, se tornar um microempreendedor individual ou não? O registro ele é gratuito, ele é Gratuito? feito totalmente pela internet. Tá. Existe um site oficial, que é o www.portaldoempreendedor.gov.br. Esse é o site oficial, não há custo para registro. Tá.
existe um pagamento mensal que o empreendedor ele deve pagar, que é uma declaração, aliás, é um documento de arrecadação do Simples Nacional, onde ela contribui para o INSS, dando os benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio doença. Então a pessoa tem esse benefício, o valor máximo que ela vai pagar é de R$ 52,85 por mês, já incluso todo o valor do INSS e os impostos, né? Tá. Bom, vamos dizer assim, as pessoas que estão nos acompanhando agora falam, claro, evidente que hoje essa questão do home office, né, de trabalhar em casa, tem crescido muito. Eu trabalho em casa, por exemplo, com comércio eletrônico, sei lá, tem algum site que vende alguma coisa. Eu posso ser microempreendedor individual nessa área? Sim, o microempreendedor individual ele funciona tanto para quem tem um ponto físico, quem trabalha porta a porta, ou quem vende pela internet. Um exemplo, eu vendo canecas, eu posso ter um site de canecas e ser um microempreendedor individual? Pode. A condição que nós sempre orientamos é que consulte a prefeitura do município para verificar se não há nenhum tipo de impedimento ali no local. Entendi. Fora isso, não há nenhum impedimento. A única coisa que ela precisa fazer no momento da formalização do registro lá no site, colocar como uma forma de atuação internet. Tá. Porque aí no caso, por exemplo, eu estou perguntando isso porque como nós fomos para o Brasil inteiro, então às vezes tem uma pessoa que está falando assim, Fábio, pergunta se é válido o registro no Brasil inteiro. É válido no Brasil inteiro. Vale no território nacional. Então, o microempreendedor individual pode tanto prestar um serviço na sua cidade como fora da sua cidade também. Exatamente. E o microempreendedor individual, como qualquer outra empresa, ele pode importar e exportar também. Que bacana isso. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do imposto de renda. Como que o microempreendedor individual declara o seu imposto de renda? O microempreendedor individual ele tem duas condições que ele tem que se atentar. Caso o microempreendedor individual, a única fonte de rendimento dele seja a empresa, ele está dispensado da declaração de imposto pessoa física, imposto de renda pessoa física. O microempreendedor individual ele faz uma declaração de janeiro a maio de cada ano, é uma declaração de faturamento, mas não é um imposto de renda. Certo. O microempreendedor está dispensado do imposto de renda pessoa jurídica, mas como pessoa física ele precisa declarar. Então, se ele trabalha registrado e tem o microempreendedor individual, então ele precisa somar o rendimento da empresa, do microempreendedor, com os rendimentos do formato como empregado. E aí existem alguns cálculos que são feitos, e aí para isso o legal ele procurar um contador nesse caso. Quer dizer, aí ele tem que ter um contador para poder auxiliá-lo a fazer esses cálculos e fazer a declaração corretamente, Exato. É isso? Tá, vamos às perguntas dos telespectadores. Olha só, o Gabriel Dagnolo de Recife está dizendo assim, boa noite Fábio, boa noite Marcelo, eu sou microempreendedor individual, mas não paguei a DAS. Como que eu faço para regularizar a minha situação? Primeiro, explica o que é a DAS, né, que a gente não sabe o que é. A DAS é o documento de arrecadação do Simples Nacional. São aqueles impostos que ele paga mensalmente, né, do INSS e o ICMS ou ISS, não sei qual a atividade dele. Aí, no caso, ele não pagou. Então, fica pendente, ele pode acessar o site, o portal do empreendedor.gov.br, lá vai ter a opção de imprimir o boleto. Então, ele pode escolher os meses que estão em atraso, que o próprio sistema já vai gerar com juros e multa e uma nova data de vencimento para ele efetuar o pagamento e ficar em dia. Fácil assim, Marcelo? Muito simples. Interessante, hein? O Sebrae também ajuda, né, as pessoas que estão nos acompanhando agora e querem se tornar microempreendedoras, não é isso? Isso. O Sebrae é uma empresa de orientação, capacitação. Então, nós temos diversas consultorias, cursos, palestras, tudo para auxiliar o microempreendedor individual ou aquele empreendedor que está iniciando, né? Não sabe por onde começar, o Sebrae dá esse mapa para ele seguir, dá esse auxílio. Passo a passo, não é isso? Passo a passo. Olha, o Marcos Vinícius de São Paulo está dizendo assim, boa noite, Fábio, eu sou um microempreendedor individual há 2 anos, mas graças a Deus eu tenho muito trabalho. As minhas vendas estão prosperando cada vez mais. O que eu devo fazer quando eu ultrapassar o faturamento máximo permitido pelo MEI? Certo. Nesse caso, existe um processo que é chamado de desenquadramento. Então, ele deixa de ser microempreendedor individual e passa a ser uma microempresa. Então, ultrapassou o faturamento... Como é que é feito isso? É automático? Não. Essa solicitação, ele
faz inicialmente pelo site do Simples Nacional, mas depois ele precisa se dirigir até um contador, porque a microempresa é necessário ter assessoria mensal de um contador. Tá. No caso, por exemplo, quem é microempreendedor individual tem que fazer, então, um descadastramento, seria isso, dessa atividade? Exatamente. Ele deixa de fazer parte do regime de tributação chamado CIMEI, Tá. que envolve o microempreendedor individual, Tá. e passa para a microempresa. E como é que é feito esse descadastramento? Também da mesma forma, digital? Tudo digital. Ele entra no site do Simples Nacional. Então, se ele entrar nas ferramentas de busca, digitar Simples Nacional, ele vai localizar o site e vai ter a opção lá que é desenquadramento. Desenquadramento. Exato. Tá certo. Olha, a Claudineia, lá de Salvador, Bahia, um beijo carinhoso para vocês aí da Bahia, tá dizendo assim: Fábio, eu estou com o meu nome sujo, né? Vamos falar nome protegido, é mais bonito, né? Você não pode fazer dívida do seu nome. Não existe nome sujo, né? É tão feio, né? Nome sujo. Você está com probleminhas no nome, pronto. Mas eu quero me cadastrar para me tornar microempreendedor individual. Eu posso, Marcelo? Pode. O microempreendedor dá essa condição. Mesmo que a pessoa ela esteja com essa restrição de nome, ela consegue se formalizar normalmente. Ela se formalizou, o CNPJ já sai na hora para ela, tudo online. A única barreira que ela pode encontrar é se ela precisar de uma linha de crédito em algum banco, o banco pode negar por essa condição, mas não impede ela de abrir a empresa. Quer dizer, ela não fica impedida, mas na verdade ela precisa ter alguns cuidados, principalmente na questão dos investimentos, é isso que você quer dizer, né? Por exemplo, Exato. o que você vai começar? Tem que fazer, mensurar direitinho o que vai gastar, não é isso? Exatamente. Nós do Sebrae a gente sempre orienta a fazer um plano de negócios, que é um É um planejamento. investimento, não é isso? Exato. Tá. Bom, outra pergunta interessante também seria a respeito, por exemplo, daquelas pessoas que já têm, por exemplo, um crédito de alguma maneira e quer começar o negócio sem ter muitos custos com relação ao seu trabalho. Um barbeiro ou alguém que, por exemplo, faça algum tipo de trabalho. A gente vê muito essas questões hoje dos food trucks, né? Aqueles caminhões de alimentação. É possível começar um trabalho, por exemplo, de food truck com o microempreendedor individual? Sim, é possível. Ele tem essa condição. Quando a gente fala de food truck, precisa só identificar a legislação do município, né? Para verificar quais são as autorizações para ter, por exemplo, um carro parado na rua, se pode ou não. Em São Paulo, geralmente, não pode. Então, por isso que a maioria dos food trucks eles ficam em locais privados, dentro de estacionamento, então ainda é uma legislação que corre. Mas o microempreendedor individual, se ele tem, por exemplo, eu tenho um carrinho de pipoca, vendo pipoca, eu quero vender em determinada rua. Ele pode, mas ele precisa procurar a prefeitura do município para ter uma autorização específica. Mas no caso da atividade dele como microempreendedor individual, ela é garantida para que ele possa trabalhar dessa maneira? Normalmente ele emite a nota fiscal. No caso que eu falei do barbeiro também é a mesma coisa, porque muitas vezes a pessoa não consegue investir num salão, por exemplo, e ela atende de casa em casa, ou numa empresa, por exemplo, ela faz um pacote e aí, sei lá, tem 6, 7 clientes e ela atende aquelas pessoas na empresa. Pode ser feito dessa maneira também? Pode ser feito, existem as formas de atuação. Então, essa é uma forma de atuação chamada de porta em porta. Então, a pessoa coloca na hora do registro que trabalha de porta em porta. Entendi. Então, significa que ela, cada dia, está num local prestando seu serviço ou vendendo seus produtos. Olha, gostei, viu? Achei muito bacana. Acho que muitos brasileiros que estão nos acompanhando agora vão falar: olha, eu quero ser um microempreendedor individual. Qual que é o site do Sebrae para quem quiser maiores informações ou uma assessoria mais especial de vocês? Certo. Nós temos o site, que é o www.sebraesp.com.br, ou a nossa central de atendimento, que é o 0800 570 0800. Eu tenho aqui também uma informação, se você quiser saber mais sobre microempreendedor individual, tem um site aqui, é www.portaldoempreendedor.gov.br. Lembrando, o finalzinho é gov, G-O-V, está na tela para você, portaldoempreendedor.gov.br. Vale a pena, tá vendo só? Finalzinho do ano, você vai conseguir
ter o seu negócio próprio, não é, Marcelo? Exatamente. A gente tem que dar esperança para esse povo, não é? Exato. Aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bacana a sua entrevista, viu?